E vamos que a gente não pode parar. Veja só, nós comentamos as alternativas da questão 8, não é isso? A metonímia, o eufemismo, metáfora, paramos na hipérbole, né? Lembrando lá do famoso Roberto Carlos, eu tenho o amor maior do mundo, quando você fala morri de rir, todo tipo de exagero que é colocado é a presença da figura de linguagem chamada hipérbole. Hiper você vai associar a exagero. A palavra que me faltou naquela hora é maximizado, aquilo que está maximizado, tá? Que está aumentado, que está exagerado. Isso é uma figura de linguagem chamada hipérbole. Não podemos esquecer isso de maneira alguma, ok? Fiz um quadro aqui que é muito importante que a gente compreenda. Não existem somente essas figuras de linguagem que estão aqui na prova, logicamente. Existem muitas outras. Para você saber, você vai ter que pegar uma gramática, vai ter que dar uma lida direitinho, para você ver. São diversas que a gente precisa saber. Eu não posso ter aqui a pretensão de que vou conseguir te ensinar tudo que é figura de linguagem em 10, 20 minutos. Isso aqui é uma resolução de questão de prova, tá? Nossa ideia aqui é resolver questão de prova e dar o máximo possível de subsídio aqui nesse contexto de resolução de questão. Nós não podemos fugir daquilo que a questão está tratando, salvo algumas pinceladas e tal. Mas a ideia é trazer somente aquilo que está na prova, tá? Então, se você quiser saber mais, quiser não, você vai precisar saber mais, pega uma gramática, dá uma lida com calma. Uma maneira importante e eficaz de aprender isso, você resolver questões, mesmo que você não saiba ainda, que não tenha gravado todas as possibilidades, todas as figuras de linguagem, pega questão de múltipla escolha, vai tentando resolver. Acho que você não conseguir se lembrar, vai lá na gramática, dá uma olhada, e isso vai fazendo com que esse conteúdo vai ficando na sua cabeça, tá? Uma outra maneira muito boa que eu gosto de fazer é fazer associações. Então você pega uma figura de linguagem, faz uma associação com uma afirmação, com uma música, com uma palavra, enfim. Isso também é muito bom, tá? Ajuda bem a gente fixar esse conhecimento. Então veja bem, quando você fala de metonímia, você pode associar a substituição, tá? Substituição. Você substitui um nome que tem relação com aquela expressão que você vai usar, tá? Como aqui no caso do texto ele disse assim, a guerra é feita pelas nossas mãos, ele estava usando de metonímia, né? Eufemismo, como falamos, é suavidade, associa suavidade, maneira suave de dizer alguma coisa desagradável, aquilo que ninguém quer ouvir. Metáfora, você associa comparação, te deu exemplo lá da questão que você fala, né, com a sua namorada, com a sua esposa, né? Você tem lábios de mel, né? Então, comparação velada. Você chega e fala assim, pô, mas essa casa é um forno, essa casa é um gelo. Isso é metáfora, tá? É uma comparação que não é explícita. Hipérbole, já disse, exagero. O hipérbato, você não pode confundir hipérbole com hipérbato. São coisas diferentes, tá? A hipérbole está relacionada ao exagero, enquanto que o hipérbato é a inversão. Inversão de termos, inversão de orações. Aí você fala assim, olha, cachorro em apartamento eu não quero nunca mais. Não é? Está invertido, quer dizer, você não quer nunca mais, você não vai querer mais na sua vida, cachorro em apartamento. Mas primeiro você fala uma coisa, depois a outra está invertido, tá? Você vai associar o hipérbato a uma inversão, beleza? A elipse é uma omissão de um termo, tá? Aquela ideia que eu disse, olha, eu cheguei de ônibus, meu amigo, de carro, a omissão de um termo, a omissão do verbo, né? O assíndeto já é a omissão de um conectivo, tá vendo? A elipse é uma omissão, emissão, é uma omissão, tá? Assim como o assíndeto também é uma omissão, mas só que é a omissão do conectivo. Aí você fala assim, vi, venci, né? Olha, vim, vi e venci. A omissão do e, do conectivo e, tá? Para expressar aquilo que você está falando, tá? A omissão de conectivo, normalmente, a grande maioria das vezes, é o e que está sendo omitido, tá? O assíndeto, então, é a omissão do conectivo. A silepse, por sua vez, é muito legal, eu gosto muito
dessa figura de linguagem. Quando você fala assim, olha, os brasileiros, você diz assim, os brasileiros somos muito hospitaleiros. Os brasileiros somos muito hospitaleiros. Tá certo? É uma figura de sintaxe. Como eu te disse, a figura de sintaxe, ela vai te mostrar alguma coisa, você vai sentir uma certa diferença, alguma coisa estranha em termos sintáticos. Você vai observar que alguma coisa está fora do lugar, a concordância não está funcionando muito bem, mas é uma figura de linguagem que está ali, tá? A silepse, ela pode ser de pessoa ou pode ser de número também, né? De número, quando tem uma palavra que expressa pluralidade, você utiliza já, por exemplo, o verbo concordando lá no plural, uma palavra que aparentemente é singular, tá? Pode ser de número como de pessoa. Esse exemplo que eu te dei é silepse de pessoa. Hoje brasileiros somos. Como assim hoje brasileiros somos? Eu estou me incluindo nessa classe aí, podemos dizer assim, de brasileiros, tá? Aí você fala assim, a multidão corria atrás do astro de rock. Queriam a todo custo uma selfie. Tá vendo? A multidão é um termo no singular, mas ele tem ideia de plural, de pluralidade. Aí você fala, a multidão corria atrás do astro do rock, queriam, por quê? Multidão é um grande número de pessoas, né? Então você pode jogar o verbo aí para a terceira do plural sem problema nenhum. Você estará se utilizando da silepse de número, beleza? Isso é uma figura de linguagem. Então, comentamos aí as questões 8 e 9. É um pouco, assim, a princípio, né, se você está tendo o primeiro contato com isso, você acha meio difícil, meio complicado, mas faz isso, tá? Resolve questão, vai voltando na gramática para olhar, para rever os conceitos e faz associações. Isso é muito legal, facilita bastante o aprendizado. A questão 10 é muito tranquila, tá? É uma questão de adjetivos, né? Aí ele fala assim, ó, entre os substantivos abaixo, retirados do texto, e os adjetivos, tá? Só não existe uma correlação de significados no seguinte par. Então ele quer saber aqui qual alternativa em que o substantivo não tem relação com o adjetivo, ou que o adjetivo não tem relação com o substantivo, tá? E é muito tranquilo, você resolve até por eliminação. Olha, morte e mortífero, não tem o que discutir. Mortífero está relacionado à morte. Guerra está relacionado a bélico, não é? Sonho é onírico também, né? Sonho está relacionado a onírico, né? O adjetivo onírico, ele se refere a sonhos, sem problema algum. Mas mesmo que você não soubesse que onírico se refere a sonhos, você responderia e acertaria essa questão tranquilamente, sem problema algum. Porque a alternativa D deu a questão. Deu. Né? Por isso deve ser por isso que colocou na alternativa D. Olha só. Ele disse assim, ó, átomos atônitos. Desde quando atônito tem a ver com átomo? Quem está atônito está o quê? Hein? Quem está atônito está o quê? Você recebe uma notícia, aí você diz assim, poxa, fiquei atônito. Você ficou assustado, você ficou perplexo, você ficou, não é, abalado, chocado com aquela notícia. Então, atônito não tem nada a ver com átomos. Átomos seria atômico e não atônito, tá? Então, o gabarito da questão 10 é a letra D. Então vamos encerrando por aqui a prova de 2014 aplicada no concurso da Prefeitura de Guapimirim no ano de 2014, como eu já disse, né, da banca IBAP. Provinha fácil, tranquila, sem problema nenhum. Dúvidas? Manda por e-mail, profphmoro@gmail.com, tem o botão na página lá. Valeu, até a próxima e vamos que vamos.